Beleza. E para o final do vídeo, o último ponto que é importante, que é o ponto que a gente chama de vértice. O vértice, ele é diferente dos outros pontos porque você não determina eles assim, com um valor em x e um valor em y. Não. O vértice, ele obrigatoriamente tem um x do vértice e um y do vértice. Tem a formulazinha, e você vai precisar lembrar da formulazinha. Você tem que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E o y do vértice é igual a menos o delta sobre 4a. É por isso que é importante você lembrar qual é o valor de A, de B e de C. E como se faz o delta. Beleza? Um detalhe importante. Quando a gente está resolvendo a equação de segundo grau, se o delta for negativo, a gente não faz mais. Mas nesse caso aqui, não tem importância. A gente está determinando o x a partir do delta, não da raiz dele. E lembre-se, você tem que sempre verificar os dois. Por exemplo, você tem y que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Um que a gente já usou, certo? Você sabe que o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 2, é igual a menos 5, desculpa, e o valor de C é igual a 6, certo? Para eu determinar os pontos aqui em cima, eu usei 6, que é esse ponto aqui. Os pontos de x e y eu determinei a partir das raízes. As raízes que eu resolvendo deu 2 e 3. O último ponto que eu tenho que determinar é qual ponto é esse aqui. Ó. É o que a gente chama de vértice. É o ponto mais baixo da minha função. Beleza? O meu vértice, ele sempre vai ter um x do vértice e um y do vértice. Para você determinar a sua função completa, você precisa descobrir qual que é esse valor e qual que é esse valor. Aí o x do vértice. Seu x do vértice se faz menos o valor de b, então menos 5, sobre 2 vezes o valor de a. Então, o seu x do vértice vai ser 5 sobre 2. Não tem importância ser fração assim, mas 5 sobre 2 seria mais ou menos 2,5. Tá bom? E o y do vértice? O y do vértice é igual a menos o delta sobre 4 vezes 1. O delta disso aqui é 1. Então, y do vértice é 1 sobre 4. Por isso que não tem importância ser fração. Beleza? Com isso, você descobriu todos os valores. Então, você sabe que aqui ó, é 5 sobre 2. E aqui é 1 sobre 4. Negativo, porque é menos 1 sobre 4. Beleza? Daí está feita a sua função completa. Ok? Outro detalhe importante. Não importa se sua função tenha valor de delta negativo, positivo. Não faz a menor diferença. Sempre vai ter um vértice. Beleza? E você sempre precisa calcular o vértice. Ele é importante por causa de funções quando o delta for igual ou maior do que zero, ou menor do que zero. Que nem aquela que a gente fez. F de x é igual a x ao quadrado menos mais 4x mais 5. Vamos fazer essa função toda certinha dessa vez, só para você entender.
eu sei, para começar, duas coisas. A concavidade disso é voltado para cima, porque o x aqui é positivo. Ele tem que passar pelo valor x igual a 5. Beleza? Agora vamos tentar determinar quais são os valores onde que ele passa em x. Para isso, eu vou precisar fazer o delta. Então, nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Disso eu vou tirar que o meu delta é 16 menos 20. Logo, meu delta vai ser menos 4. Se o meu delta é negativo, então ele não toca aqui. Isso já é um grande começo. O interessante é, depois disso, já que ele não toca aqui, então eu tenho que determinar qual que é o vértice, o x do vértice e o y do vértice. Eu não posso parar só porque o delta é menor do que zero, só porque ele é negativo. O x do vértice é menos o valor de b, menos 4 sobre 2 vezes o valor do a, certo? 2 vezes 1. Então, menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Ou seja, para x, ele tem que tocar aqui assim, ó, mais ou menos, menos 2. E para y? Para y é menos o valor do delta. O delta é menos 4 sobre 4 vezes o valor do a. Então, eu vou ter 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, o meu valor é aqui, ó, 1. E é assim, você combina esses dois. Esse é o valor do x e esse é o valor do y. Ou seja, é um ponto só. X menos 2 e y igual a 1. Então, ele é aqui assim, ó. Esse aqui é o meu vértice. Então, a minha função, ela se desenha assim, ó. Onde ela não toca no x, porque o delta é menor do que zero, é negativo. Mas o vértice dele é menos 2 e 1. E ele toca no eixo y igual a 5. Beleza? Tem que saber cada uma dessas coisas. Por quê? Primeiro, o vértice é uma coleção de duas coordenadas. O x e o y. O x e y. Sempre assim. Beleza? Segundo, o vértice determina se a sua função, onde que a sua função tem o seu ponto mais alto ou mais baixo. Alguns livros vão falar que isso é o ponto de inversão. Ou seja, ela está descendo até o ponto de inversão e daí para frente ela começa a subir. Ou ao contrário, ela vai subindo até o ponto de inversão e depois começa a descer. Não precisa preocupar com isso. Eles vão sempre falar do vértice. Mas é muito importante que você lembre. O vértice é o ponto ou mais alto ou mais baixo. E tem como determinar isso. É só olhar aqui. Se aqui for positivo, ela é o ponto mais baixo. Se aqui for negativo, é o ponto mais alto. Mas não pode esquecer das fórmulas. A fórmula de como se calcula tanto o x do vértice quanto o y do vértice, você tem que saber. E nunca pode calcular uma só. Tem que calcular sempre as duas. Beleza? Agora, os exercícios que eu vi aqui, todos eles são baseados nessa matéria que eu passei. Todos eles. Querendo ou não, você só precisa prestar atenção no que está sendo perguntado. Se você quiser, eu faço os exercícios para você, mas aí você precisa pedir para mim. Eu acho que você deveria estudar essa parte, ver como é que é feito. Depois, se você tiver problemas, você pede para eu fazer os exercícios. Beleza? Tomara que eu tenha ajudado. Boa sorte e até a próxima.